O Pregador. Apresentação: Alexandre Marques. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Qual a sua motivação em Cristo Jesus? E se os seus objetivos não forem alcançados, como será o amanhã? Você tem de fato se mantido firme? Está levando de qualquer maneira ou está quase chutando o pau da barraca? É sobre isso que queremos falar hoje, sobre as nossas intenções mais profundas. Este é o assunto de hoje do nosso programa. Nem todos os seguidores de Cristo tiveram o mesmo destino de Abraão, Davi, José, Jacó, Salomão. Na verdade, a maioria deles se deu mal mesmo. Bom, vamos deixar claro isso aí para não ter problema, no sentido do preço pago por carregar o nome do Salvador. Os outros também carregaram, mas os que eu citei acima, financeiramente, tiveram uma vida muito mais abençoada. É verdade que no início, quando estamos no primeiro amor, tudo parece lindo e maravilhoso, como de fato é. Por isso, nós nos sentimos capazes de quase tudo, poderosos, mais santos, coisas do tipo. Porém, com o passar do tempo, as coisas parecem mudar um pouco. Por ainda sermos um ser tríplice em construção, ao depararmos com a realidade de que dias difíceis e maus também fazem parte da nossa vida, essa verdade nos confronta e põe à prova a nossa fé e a verdadeira conversão. Só fazendo um paralelo, ser rico não é o problema. O problema é o dinheiro ser a sua maior prioridade, o seu senhor. Ter posse e riquezas é bom, principalmente quando o seu maior objetivo é ajudar as pessoas, ideias e projetos que visam o bem comum. Isso te faz um servo ainda mais capaz de contribuir com o reino, e isso é muito bom. Porém, existem casos que o dinheiro, que muitas das vezes é um grande problema, nem é o maior deles. O pior é quando o maior dos males é a vaidade, que na maioria das vezes traz consigo outras perniciosas intenções, como por exemplo o enriquecimento ilícito. Porém, a ideia é fazer com que nós pensemos qual é a motivação que nos leva a estar realmente na presença de Deus, estar com Jesus. É nós analisarmos se estamos realmente fazendo a coisa de forma correta, digna. É a nossa eterna gratidão ou as nossas intenções em busca de interesses pessoais? Você está com Ele porque Ele te salvou, porque Ele te ama, pela transformação diária que Ele tem feito na sua vida, mesmo quando tudo isso não seja como você esperava e que saia do seu controle, ou porque você viu a oportunidade de ser chamado de santo, de ter todos os seus pecados pagos simplesmente pelo fato de aceitá-lo, pela graça, e ainda como bônus vislumbrar riquezas, pela possibilidade de estar fazendo parte de determinados grupos e as coisas acontecerem, se destacando assim no meio gospel e social. Joia, se tudo isso acontecer respeitando os critérios de Deus. Muito bom. Agora vamos seguir em frente. Quem dos 12 somos nós? Os 11 falhos, pecadores, mas discípulos e adoradores de Jesus e seus ensinamentos? Ou aquele que parecia ser tão capaz, tão dedicado e inteligente e que talvez, por isso mesmo, se tornou o traidor, buscando egoístamente
ver o seu objetivo realizado a qualquer preço, por achar que era do seu jeito que tinha que ser. Ao lavar os pés dos discípulos, o Filho de Deus demonstra tamanha humildade e servidão, a ponto de indignar Pedro, que repele e questiona o Mestre, que na mesma hora adverte o discípulo, dizendo que se ele não fizesse aquilo, ele não teria parte com ele. E ainda disse mais: agora vocês não entendem o que eu faço, porém entenderão mais tarde. É tão lindo e tremendo que Jesus, no livro de João 17:12, ele diz que estava guardando aqueles que Deus havia lhe dado. O versículo diz o seguinte: tenho guardado aqueles que tu me destes, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Pois era por ele que o ato da traição teria que se cumprir, como já revelava as Escrituras. Mas a pergunta que não quer calar é: estranho pensar que, sendo ele um dos 12, seria capaz de tamanha crueldade. Ele estava lá no meio, junto, sendo ouvinte, participante, atuando e contribuindo. Ele poderia ter mudado? Na minha limitada sensibilidade, penso que sim. E se isso tivesse acontecido, como seria? As Escrituras não deixariam claro que era ele, e certamente outro já teria sido preparado para que as Escrituras se cumprissem. Isso é certo, mas Judas já estava predestinado. Foi o escolhido antes da fundação do mundo, porque Deus conhecia o seu coração. Mas ainda assim lhe foi dada a oportunidade. É que o seu caráter já era totalmente deformado e as suas motivações eram mais fortes do que fazer a vontade do Pai. E isso determinou o seu futuro, escutar primeiro a voz do seu coração. Não diferente de Adão e Eva, que decidiram comer do fruto proibido, mesmo já sabendo antecipadamente que aquilo lhe causaria um grande dano. Essa palavra é para você que já está no Evangelho, para você que conhece a palavra de Deus, para você que almeja coisas maiores e que é uma bênção. Mas a minha pergunta é: de que forma? Você consegue esperar? Você tem se achado injustiçado? Ou a decisão de Deus fazer você esperar um pouco mais para você é o que de fato é melhor? O que você decide ser? Fiel aos planos e ao tempo que Deus tem para a sua vida? Ou fiel às suas vontades e pagar o preço tentando antecipar as coisas e encurtar o caminho, fazendo das suas motivações combustível para antecipar o que até poderia ser bom se fosse do jeito certo? Precisamos aprender com Jesus que o que tem que prevalecer é a vontade do Pai. Ainda que tudo pareça tão distante, ainda que pareça que nós não estamos sendo ouvidos, se você estiver fazendo aquilo que é certo e andando na presença de Deus, pode ter certeza que aquilo que Deus tem para você será superior a tudo aquilo que um dia você desejou, que você deseja ou imaginou. O Criador conhece nossos sonhos. Faça a vontade dele e desfrute do melhor. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus e meu Pai, que o seu querer seja maior do que as nossas motivações. Ensina-nos a entender os seus planos e sermos obedientes à sua voz. Essa é a nossa oração nesta hora. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos terminando mais um Pregador. Obrigado pelo carinho e as suas orações. E eu peço a Deus que a sua maior motivação seja ver o Pai feliz. E um dia, como Jesus, ouvir dele: este é um dos meus filhos, em que eu tanto me alegro e que satisfaz tanto o meu coração. Um grande abraço e
Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo O Pregador. Até lá.